Já estamos de volta com o nosso videocast no nosso primeiro dia de Expo Life em Vitória, capital do Espírito Santo, para falar de saúde, bem-estar e tudo mais que envolve o ser humano, porque eu acho que é isso que a gente tem que cuidar, né? Cabeça, corpo, mente, físico, tudo, né, Lô? Seja bem-vinda ao nosso videocast. Você que acabou de conversar com a plateia, vem conversar com a gente agora, porque eu acho que tudo de fato está integrado. É isso, Lô? Certo. Nossa, é sobre tudo isso que você falou e mais um pouco, né? Nós trazemos tanta informação na nossa mente, no nosso corpo, no nosso campo, que a gente não tem nem noção do que a gente faz na nossa vida, né? E quando a gente consegue integrar todas essas áreas, pode ter certeza que a saúde e o sucesso ele vem. Não tem como, né? Porque o nosso corpo ele é integrado, como você falou, mente, corpo e eu diria mais, espírito. E aí, quando a gente aborda o seu tema, terapeuta integrativa, a gente fala muito, né? É curioso como muitas pessoas, isso fica a dica, porque isso é um erro gravíssimo, da gente só procurar ajuda quando a gente está passando por um problema. Isso é mal do ser humano, né? A gente não quer se cuidar previamente, fazer aquela prevenção. Como de tudo a gente precisa, né? A gente vai pra academia para evitar ficar fraco, para ficar debilitado. A gente come bem para evitar uma doença. E no emocional não é diferente, né? Não. E a gente não tem, como você falou, o hábito do autocuidado, né? Quando o nosso corpo ele expressa uma doença, na verdade, já passou do limite. Então a gente expressa de várias formas. Eu digo que a doença, né, ela é um grito do corpo. A doença ela tem uma função na nossa vida. Quando você está doente, se você olhar para a sua história e para tudo aquilo que você traz, você vai ver que não é ainda a raiz do seu problema, né? Então, se você identificar, se a gente conseguir identificar a raiz das doenças, a gente consegue curar o nosso corpo. Então, lembre-se sempre disso, né? Eu sempre falo, quando você está doente, ou está com alguma dor, ou está com algum sintoma, tenta entender qual é a história que está por trás disso e o que o seu corpo está querendo te mostrar com isso. Essa é a questão. De que forma a gente observa e a gente pode perceber esses sinais antes de ficar doente? O corpo, ele dá os seus pequenos sinais, né? Um dia você tá cansado, um dia você tá irritado, um dia você tá meio deprimido, um dia você tem uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, um desconforto, uma imunidade baixa, não dorme direito, tem uma ansiedade. Quando você se percebe, você já tá com uma dor física, você tá com uma dor crônica, ou você tá com um problema grave, um câncer, alguma coisa assim. Mas se você observar ao longo do processo, você vai ver que o corpo já vem mostrando as informações no dia a dia. Aí você fala, não, hoje eu tô cansado só. Hoje é porque eu estressei lá no trabalho, mas eu tô sempre estressado, e eu tô sempre estressado. E daqui a pouco você tá com uma dor no joelho, você tá com uma dor na lombar, né? Então, o nosso corpo vai o tempo todo somatizando toda a bagagem do nosso dia a dia, né? Do convívio, do nosso ambiente, daquilo que a gente vive, daquilo que a gente come, daquilo que a gente deixa de fazer e não faz, que é um exercício, que é uma boa alimentação. Sono. Então, isso vai somatizando. Eu gosto de trazer a informação que quando o nosso corpo ele traz um sinal, um sintoma, né? A doença ela tem uma função. A gente precisa entender que nós também repetimos a história de uma bagagem que nós trazemos, que é ativada lá na hora da fecundação. E quando nós trazemos essa informação, que nós trazemos do inconsciente coletivo, do inconsciente familiar, mas aquilo que nós trazemos ali do sistema da mamãe, então tudo isso fica armazenado no nosso corpo em forma de energia de alta intensidade. Então, os registros, eles já estão no corpo. Aí, no dia a dia, você passa por um processo estressante, um acidente, um trauma, o corpo ativa um gatilho e ele vai lá e ativa aquela memória. Então, dependendo da dor, aonde você tem a dor, aonde você tem o problema, qual é a doença, a gente consegue identificar também a história que você traz. Quais são esses gatilhos ou problemas, enfim, que a gente deve mais ficar em alerta nos dias atuais? A gente fala muito, né? O mal do século, todo mundo fala que é a depressão, mas eu acho que, assim, vai muito além disso, né? Vai. Eu acho que, bem como você disse, assim, são vários pontos que o nosso corpo dá
sinal de que algo não está certo. De que forma a gente tem como perceber isso, assim como uma depressão, a gente observa pessoas depressivas, pessoas ficando doentes, é burnout, é excesso de trabalho, é estresse, é sobrecarga de trabalho, sobrecarga de funções, nós mulheres, sobrecarga de funções. Sim. De que forma a gente pode administrar isso? Nós Porque é vivemos- difícil reconhecer isso como uma doença, É né? difícil reconhecer, até porque a gente está num sistema que o sistema está nos consumindo, né? Sim. A gente está sendo engolido pelas coisas. Então, a gente tem que trabalhar mais para ganhar mais, para trocar o carro, para poder conseguir viver minimamente bem e assim por diante. E aí a gente vai entrando no piloto automático, Sim. que é aí que está a questão. Você levanta, você não dormiu direito, mas aí você não come direito, e você já vai para o trabalho, passa lá 12, 13 horas no seu trabalho, 2, 3 horas dentro de um transporte ou de um trânsito, aí chega em casa e nós mulheres, como você falou, aí tem filho, tem casa, tem marido, tem isso, tem aquilo. Então a gente não consegue administrar tudo isso porque nós queremos fazer microgerenciamentos. E isso é insano para a nossa realidade conseguir. Querer dar conta de tudo, e às vezes eu tenho a sensação que o tempo ele até diminuiu, né? Parece que a gente faz e o tempo nunca chega, né? Não é assim? Então, assim, a gente se perceber de que o momento em que você entrar no automático e deixar de cuidar da saúde, você vai cuidar da doença. Não tem como. Então, a gente precisa entender que nós temos um corpo bioquímico, nós temos um corpo biológico, nós somos influenciados pelo meio que a gente vive, né, pelo ambiente que a gente vive, pela nossa alimentação. E aí, de novo, eu volto a falar. Se você já vem de um sistema familiar que é de estresse lá da infância, passou necessidade, teve conflito na família, teve escassez, teve miserabilidade, você traz aquilo no seu campo de informação e você está ali no automático tentando brigar com aquilo, como se você ainda estivesse vivendo aquela dor. Então, o automático não deixa você estar no aqui e agora e se perceber, espera aí, deixa eu ver o que está acontecendo, o que está acontecendo agora. Então, a maior dificuldade hoje para a humanidade é estar no presente para entender o que ela está vivenciando, sentindo e vivendo agora. Gestalt fala muito isso, Exatamente, né? Exatamente, é isso. Então, nós precisamos estar mais consciente das nossas atitudes e dos nossos hábitos e dos nossos atos, porque vai ter consequência. Muitas vezes a gente só está repetindo, como eu falo, meu pai trabalhava muito, minha mãe trabalhava muito, eu vim do sistema que tem que trabalhar muito. Sim. Então, para mim é normal levantar e ir para o trabalho e assim por diante, não cuidar da saúde, aquele hábito alimentar, aquele hábito de sentimento, aquele hábito de comportamento. Então, vira uma somatização. Ainda é um preconceito cuidar da saúde mental? Olha, eu acredito que a gente já quebrou essa bolha, já estourou essa bolha, tá? Hoje, eu falo assim que é primordial cuidar da saúde mental. Para você estar aqui fazendo esse movimento comigo e eu estar aqui hoje com você, com certeza a gente teve que cuidar da nossa mente e do nosso corpo para dar conta das coisas que a gente tem que trabalhar. Você concorda comigo? Com certeza. Então, para que a gente possa viver hoje nessa realidade, a inteligência emocional, e Harvard já vem falando da inteligência espiritual, ela se faz necessária. Então, eu acho que a gente já conseguiu quebrar a bolha, porque não é fora, é dentro. É como que eu vejo o mundo a partir do meu campo, do meu filtro. Sim. E da minha visão. Então, se eu não olhar para mim e fazer esse movimento, né, eu vou só enxergar o mundo de acordo com o filtro que eu tenho, e ele pode estar embaçado, né? Então, eu acho que a gente já conseguiu quebrar a bolha e vai conseguir quebrar ainda mais quando a humanidade entender isso. Se faz necessário cuidar da mente para poder viver nesse planeta. Até porque está cada vez mais desafiador viver nesse planeta, né? A gente está falando de sobrecarga, de excesso de função, de doenças. O mundo está cada vez nos cobrando mais saúde, seja ela física, seja ela mental, espiritual, como você disse, né? Sim, e querendo ou não, a gente vem para a modernidade e a gente meio que... Como é que eu vou explicar isso para vocês dentro de uma visão sistêmica? Nós, mulheres, temos funções, homens têm função, nós todo tem função nesse sistema, Sim. né? E de acordo a onde você está trabalhando, onde você está vivendo, você é mãe, tem a função de mãe, você é terapeuta, tem a função de terapeuta, você está no trabalho. Só que a gente não consegue exercer as funções no lugar correto. Então, por exemplo, às vezes você, lá na função de mãe, você é mãe? Não, ainda não. Na função de mãe, para quem é mãe, está lá na função de mãe, mas ela está trazendo, às vezes, o problema do trabalho
Pra função para da a mãe. função da mãe. E aí a gente Sem perceber? Sem perceber. Porque a gente está ali no automático, né? A gente não consegue. O nosso projeto ele foi para, né? Cada um vem com um projeto, enfim, as funções. Não que a gente não possa fazer, Sim. mas eu quero dizer que a gente saiu da nossa biologia um pouco. A gente está se adaptando ao meio para poder sobreviver, né? Então a gente quebrou algumas coisas sistêmicas que é natural para a gente. E quando a gente quebra isso, a gente entra em desordem, tanto físico quanto emocional, quanto espiritual. Porque se você fosse estar exatamente na sua função hoje de mulher, que é do receber, que é do cuidado, que é do amor, às vezes você não teria que levantar e ir tão cedo para um trabalho, enfrentar, sustentar uma família, né? Você entende o que eu quero dizer? Sim, claro. Então, às vezes a gente está nas funções distorcidas. Então, realmente, para a gente conseguir viver nessa realidade, a gente precisa entender exatamente qual é o nosso lugar nesse sistema. E eu acho bacana você falar isso, porque a gente, às vezes, no piloto automático, se deixa passar, né, por situações e, como você disse, né, você agrega funções ou deixa de executar a sua melhor performance naquela Fato. função, agregando, né, como você disse, a função mãe. Você traz aquela coisa do trabalho. Isso reflete na saúde, né? Total, porque, por exemplo, assim, vou dar mais um exemplo. Digamos que você vai para um relacionamento. Sim. E aí você tá na função mãe, você quer ser esposa lá do seu marido. Você é a esposa do seu marido, mas aí você vira mãe do seu marido. E aí? Aí você começa a ficar chateado com ele, porque ele não te dá atenção. Aí, de Sim. repente, o sexo já não fica mais gostoso, porque quem transa com a mãe, não é assim? Aí, daqui a pouco, você começa a adoecer. Porque você ficou triste, ficou chateada, gerou uma bioquímica, aí você já viu isso na sua história, aí você já lembra lá do papai, da mamãe e da vovó que também vivia isso, a mente não consegue fazer diferente daquilo porque aquilo é sistêmico, então você está no padrão automático e sistêmico, aí você repete inconsciente, você não sabe como fazer diferente. O que o corpo vai fazer? Ele vai adoecer, ele vai começar a dar sinais. De que forma fazer isso diferente, Lu? Fazer isso diferente eu vou falar uma coisa bem importante aqui, né? Quando a gente repete os padrões da nossa ancestralidade e aquilo é algo que nos prejudica, a gente precisa desagradar o sistema. Então, por exemplo, eu preciso estar na função de esposa com o meu marido e não na função de mãe com o meu marido. Entende? Então, fazer diferente é entender qual é a minha função sistêmica naquele lugar. No casamento é uma coisa, como mãe é outra, Sim. no trabalho é outra. Então, se eu não entender essas funções e a forma como que eu me comporto de acordo com a nossa realidade, porque a gente está ali no automático, não tem aquelas pessoas que é mãe de todo mundo e Sim. sai cuidando de todo mundo? Começa a observar essas pessoas. Elas estão doentes, elas estão com artrite reumatoide, elas estão com dores crônicas, porque a mente ela quer ajudar, ela quer salvar, ela quer reter, ela quer cuidar. E humanamente ela consegue fazer isso? Não consegue. E aí, às vezes, ela não consegue nem fazer com ela mesma. Então, o corpo vai estourar de alguma forma. Então, toda doença, ela tem uma função de mostrar simbolicamente o que você está fazendo comportamentalmente na sua vida. É curioso falar disso porque tem muita gente que não acredita que, às vezes, uma dor no joelho é reflexo de um problema fato. Aí mental. eu vou explicar isso de uma questão fisiológica e química. Quando você está triste, não gera uma sensação de pesar, uma angústia? Né? Uhum. Quando você está feliz, até a sua pele fica bonita, né? Uau, as pessoas falam isso, né? Não é? Nossa, como você está bem. E assim por diante. Então, toda emoção, ela gera uma bioquímica no nosso corpo. Tá. Essa bioquímica, ela vai ter todo um processo lá interno, né? Que não vem o caso eu explicar aqui para você, e vai formar a nossa estrutura de corpo. Todas as emoções, elas ficam registradas na nossa musculatura e nos nossos órgãos em forma de energia de alta intensidade. Certo. Quando a mente não consegue elaborar essa informação, vira patologia. Então, o que é interessante a gente entender? As emoções, elas são químicas. O corpo responde quimicamente. E você vai adoecer porque você tem uma emoção que você não conseguiu elaborar por conta de um comportamento, uma situação, um trauma, seja lá o que for. Quimicamente, o corpo responde aquilo e você adoece. E aí, cada lugar do nosso corpo, ele tem uma informação. Então, por exemplo, quem tem problema no joelho, ele tem medo de perda.
Quando a gente fala de corpo, eu posso falar bem rapidinho, Por não sei favor. qual que é o nosso tempo Por aqui. favor. Quando a gente fala, por exemplo, de corpo, nós estamos falando o lado direito, o masculino, o lado esquerdo, o feminino. Nós estamos falando da umbigo para cima, como que eu me comporto com o mundo, do umbigo para baixo, como eu me comporto comigo mesmo. E aí, como nós trazemos essas informações, né? Os órgãos duplos, a gente está falando de papai e mamãe, então pessoas que têm um problema renal, por exemplo, a gente precisa entender a história que essa pessoa tem ali do papai e da mamãe, como é que era o conflito, como é que era a relação do papai e mamãe, aquilo que ele trouxe, né? O joelho, eu tô com medo de perda. É o direito ou o esquerdo? É o esquerdo. Em relação a quem? Quem é a primeira mulher da nossa vida? Mãe. Mãe. Então a gente pode estar reverberando uma situação com a nossa mãe, uma questão que mamãe de repente não consegue dar uma atenção, ou então a pessoa a vida inteira ela teve que lidar com aquela emoção. Hoje de repente a mamãe já nem mais vive, mas ela tem aquela dor ainda ali da mamãe, das coisas mal resolvidas da vida. Aí ela é mãe hoje, aí de repente ela tem medo de perder um filho, perder assim, né, dependendo da história que ela traz. E o corpo vai ser um gatilho para ativar, então, essas informações e essas dores. Gente, eu tô passada com isso. Lado direito, pai, lado esquerdo, mãe, umbigo para cima. O externo. O umbigo para baixo, isso, o interno. Isso aí. Então, você vai observar, por exemplo, existem aquelas mulheres... Só uma pausa, eu tô anotando. Tem aquelas mulheres, por exemplo, homens, né, que são muito robustos em cima, muito grande, né? Aí embaixo é fino. Fininho. Isso. Aí ela precisa de muita força, muita energia masculina para lidar com o mundo. E aí, com ela mesma, ela tem dificuldade, baixa autoestima, não acredita no potencial que tem dificuldade, entende? Então, o corpo, ele fala o tempo todo. O formato do seu corpo me diz como você pensa, como você age, trauma, Perfeito. ano de trauma e assim por diante. Gente, eu tô pasma. Tô pasma com como que isso... você tá falando... órgãos duplos também, pai, mãe. Como que isso... Você vai... Encaixa, né? Vai encaixando isso aí. Isso. Então, por exemplo, às vezes a pessoa chega no meu espaço, ela fala, eu tô com uma dor de estômago, nada melhora meu estômago. Aí, tá, já foi no médico? Claro que a gente precisa entender isso, né? Fez tudo o que precisava? Não, então é emocional. Vamos lá. O que você não está digerindo? Que história você não está engolindo? O que está remoendo aqui? Então, a gente está falando também dos chakras dessa região, da somatização da emoção daquele centro energético que tem ali, como que ela lida com o mundo, relação do amor próprio. Então, a gente precisa entender a história do corpo. Sempre tem uma história. Sempre, sempre tem uma história. Eu peguei um trechinho da sua palestra e eu vi você falando de constelação familiar. Sim. Né? E isso também as pessoas muitas vezes creem que isso faz muita diferença na sua energia, na sua forma de lidar com as pessoas, na sua forma de lidar no seu trabalho. Então, a constelação familiar também modifica até a sua forma de lidar com seus problemas, né? Sim, a constelação familiar é uma ferramenta fenomenológica incrível, incrível. Ela é uma ferramenta de diagnóstico, tá? Ela não é uma ferramenta terapêutica. Constelação familiar não é terapia, é uma ferramenta fenomenológica onde a gente consegue fazer um diagnóstico do sistema. Então, por exemplo, é muito legal isso. Você falou do trabalho e eu vou voltar de novo lá para o nosso relacionamento, que foi o exemplo que eu usei antes. Digamos que eu vi meu pai e minha mãe brigando a vida inteira, por questão financeira, por seja lá o que for, né? Aí eu vou para o meu relacionamento, eu vou ter uma identificação inconsciente ou consciente do meu esposo como se fosse do meu sistema familiar, porque a mente só reconhece o que conhece. Nós vamos nos conectar com parceiros que a nossa mente reconhece como parte da tribo. Então, aquela pessoa na qual você se conectou, ela tem uma identificação naquilo que você precisa se curar. E aí eu levo para o meu casamento a história do meu pai e da minha mãe. E, às vezes eu vou me comportar com meu esposo como se fosse meu pai. Quando a gente entra com a ferramenta fenomenológica, a gente consegue entender o que você está fazendo e o que você está repetindo, porque nós estamos identificados com membros anteriores, membros que vieram antes da gente, né? E isso vale para a escassez, para a pobreza, para a miserabilidade, para doenças. Eu tive muitas pessoas que tiveram curas físicas de doenças com a constelação familiar, porque lá o inconsciente entendeu que aquela doença, porque isso vai depender de cada constelação, né? Só estou dando um exemplo. Digamos que
Papai e mamãe viajavam muito, aquela criança não tinha muita atenção, então o inconsciente ela adoeceu para ter uma atenção. Quando a gente ajusta fenomenologicamente aquele campo de informação emocional, a doença ela já cumpriu a sua função. Então a constelação Que era de chamar atenção. Que era de chamar atenção. Estou dando um exemplo aqui simbólico, tá? Então, a ferramenta sistêmica, ela é incrível porque ela consegue dar diagnóstico em vários campos da nossa vida. Parte empresarial, hoje a gente tem constelação empresarial, a gente tem constelação familiar, a gente tem conjugal, né? Empresarial, hoje as empresas têm usado isso muito, né? Para a parte mesmo, empresarial mesmo, constelação de sociedades, enfim, né? A gente tem hoje como é que a gente fala? A área jurídica já tem usado, né? Dentro das empresas, né? Também. E na parte da família mesmo, na vara de família tem se usado já a constelação, tem juízes já fazendo constelação familiar com essa abordagem, fazendo conciliação familiar ali, com abordagem sistêmica. Então é muito incrível. E para quem não acredita em constelação familiar, porque as pessoas têm às vezes um preconceito sobre constelação, pesquisem sobre Rupert Sheldrake, que é um biólogo que ele explica o que é fenomenologia. E aí vocês vão entender melhor por que a gente consegue acessar esse campo de informação que nós trazemos aí da nossa ancestralidade ou do nosso meio. E mais uma vez a gente volta naquele início, aquela primeira frase que a gente precisa ajustar tudo, né? Ajustar corpo, tudo. Físico, mental e... Você viu que eu falei aqui de várias áreas, né? A gente falou do físico, do energético, do mental, do espiritual. Não tem como ter um corpo forte numa mente fraca e vice-versa. Então, é importante que a gente... Por isso que é sistêmico, que a gente consiga olhar para todas as áreas da nossa vida. Com certeza. Lorine Zanon, terapeuta integrativa sistêmica, muitíssimo obrigada pela sua presença. Gratidão. Expo Life agradece imensamente a sua participação, não só lá, mas com a gente aqui também no nosso videocast. Foi uma honra bater um papo com você. Gratidão. Obrigada. Daqui a pouco a gente está de volta com mais conteúdo Expo Life 2024. Até já.